Mensagem Bíblica. Quero continuar meditando com você sobre o tema Restituído por Completo, baseado no livro de 2 Reis, capítulo 5. Hoje quero meditar com você sobre versículo 13, quando a palavra de Deus diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Mas dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Hoje eu quero falar com você sobre um subtema desse versículo, que é o confrontado pela verdade para sermos quebrantados, mergulhados nos rios da humildade. A restituição de Deus para acontecer nas nossas vidas, irmãos, nós precisamos passar por alguns processos, o qual nós temos acompanhado nesse estudo bíblico aqui, baseado na experiência, na cura, na vida de Naamã. Naamã, como já falamos anteriormente, era um homem de uma grande posição, de grande referência na sociedade, no seu país, na sua nação, mas ele trazia uma mancha consigo, que era a mancha da lepra em seu corpo fisicamente. Mas, como eu disse na mensagem anterior, que a maior mancha que Naamã trazia não era aquela visível da lepra, mas era algo interno que as pessoas não viam, talvez até percebiam. E talvez muitos só foi evidenciado no momento da cura, no momento da busca, no momento em que ele se deparou ali com o homem de Deus. E aí, meu irmão, o homem de Deus foi lá, falou para ele qual era a forma que ele deveria agir para ter a cura, a restituição da sua saúde diante do Senhor. E aí que, sem perceber, não sei, ou percebendo, ou Deus já sabia, Eliseu tocou em uma ferida mais profunda de Naamã, que era o seu orgulho. Naamã, quando Eliseu manda chamá-lo para vir à sua casa, e ele foi com toda aquela expectativa que talvez o profeta iria operar, iria agir com toda aquela bajulação, com toda aquela honra que ele estava acostumado como oficial do rei, e que só iria chegar, impor a mão sobre ele e ele ficaria curado dessa lepra. Mas Eliseu poderia ter feito isso? Poderia ter feito isso, Naamã poderia ir curado, voltaria curado sim, como aqueles 10 leprosos, mas ele iria com o pior mal dentro dele, que era o orgulho, algo que ele precisava ser tratado. Ele iria com a cura, mas voltaria a mesma pessoa. E quando nós buscamos a presença de Deus em prol de algo, aparentemente de uma necessidade material, física, Deus, ele não só quer restituir o material físico, mas Deus, acima de tudo, quer fazer a restituição interior, tratar com o ser interior nosso. E se nós formos só apenas buscar as bênçãos de Deus, Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua fidelidade, ele pode até nos dar, mas nós vamos sair da presença de Deus da forma como nós entramos. É como muitas pessoas vão aos domingos para a igreja, ouve a mensagem, sai com uma mensagem abençoada, mas não toma uma decisão, não deixa se quebrantar, não deixa a humildade vencer o orgulho, e ela vai para a igreja e volta da mesma forma como foi, com uma mensagem boa, edificante, com uma mensagem que foi uma bênção, mas não deixou a mensagem transformar. E talvez essa seria a situação de Naamã, se Eliseu operasse da forma como era a expectativa de Naamã. Só de ele chegar lá, ser recebido com toda a honraria, e o profeta impor suas mãos, ele ser curado, ele voltaria da mesma forma, continuaria sendo o mesmo Naamã. Mas aí, irmão, a Bíblia diz que assim fiéis são as feridas feitas pelos que amam, mas os beijos do que odeiam, o beijo dos que odeiam são enganosos. E é bom nessas horas a gente termos amigos que possam nos confrontar com a verdade. E foi isso que esses oficiais de Naamã aqui, então a palavra de Deus diz: então chegaram-se a ele os seus servos. Esses servos de Naamã aqui, esses sim tinham mais respeito com Naamã, esses queriam ver Naamã curado, e esses tiveram a ousadia, a coragem de confrontar Naamã no seu erro, na sua falha, no seu defeito, na sua dificuldade, que era o seu orgulho.
Esses realmente aqui se preocupavam com Naamã. Talvez os outros soldados, outros oficiais, outros amigos, nem torcia, rapaz, espera que Naamã se exploda, que ele morra dessa lepra, que ele morra numa batalha, mas esses daqui não, tinha consideração com ele, e que tiveram a coragem de confrontá-lo, de ir diante dele e dizer, olha, disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo, te lava-te e ficarás purificado. Em outras palavras, ele estava dizendo, meu filho, Senhor, ouça a palavra do profeta, né? Deixa esse teu orgulho de lado, te quebranta, deixa ser quebrantado diante de Deus, né? Aí sim Naamã pôde mergulhar, não no rio, mas na sua profundidade, no seu rio de problemas, que era o seu orgulho, né? E ele desceu para um rio melhor, que foi o rio da humildade. Ele mergulhou no rio da humildade, né? E é isso que Deus espera cada vez que nós vamos diante dele buscar algo. Primeiramente, Deus espera de nós que nós venhamos estar nos mergulhando no rio da humildade. E esse foi o maior mergulho que Naamã fez, né? Ele mergulhou para dentro de si. 7 vezes naquele rio, aquela água talvez não fez efeito nenhum. O que fez efeito na vida de Naamã foi o poder da fé dele, quando ele passou a acreditar naquilo, na palavra do profeta. Ele deixou-se mergulhar não no rio, mas no rio da humildade, porque Deus queria muito mais trabalhar o ser interior de Naamã, queria trabalhar naquele orgulho, naquela projeção, naquela vaidade de Naamã. E muitas das vezes é o que acontece conosco. Nós precisamos às vezes ser confrontados para nós mergulharmos no rio interior, onde está a nossa cura. E esse rio se chama humildade diante de Deus. Humilhai-vos diante do Senhor e ao seu tempo Ele vos exaltará. Então nós precisamos ter essa atitude que Naamã teve, né? Primeiro, permitirmos sermos confrontados diante dos nossos erros, diante das nossas falhas. Não é fácil ouvirmos a verdade, né? Principalmente quando vem daquelas pessoas que são próximas da gente, que a gente não, mas são essas pessoas que nos amam, né? São essas pessoas que nos confrontam com a verdade, é elas que se preocupam conosco, é ela que nos ama. Muitas das vezes nossas esposas, nossos amigos próximos, nossos líderes espirituais, pastores, né? E hoje eu digo que o fato de nós termos uma igreja doente é porque temos um monte de crentes que não querem serem mais confrontados com a verdade. Quando eles começam a ouvirem a verdade, eles acabam saindo dali, né? Acabam abandonando, né? Sabe quando aquele esposo está sendo confrontado pela esposa, ele sai do quarto e vai para a sala, para frente da televisão, para um entretenimento. Se a esposa vai, ele sai de lá da sala, se tranca no quarto, porque não quer ser confrontado com a verdade, e vice-versa, né? E com Deus é diferente, irmão. Com Deus nós precisamos ser confrontados. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus é nosso espelho, ela reflete aquilo que nós somos, e para transformar a imagem que ela quer transformar em nós, né? Então nós precisamos, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, da palavra de Deus, mais a nossa imagem se reflete, mais somos confrontados nos nossos erros, nas nossas falhas, né? E quanto mais nos aproximamos, mais somos confrontados. Mas o melhor é que quanto mais nos aproximamos, mais nossa imagem é melhorada com a palavra de Deus. Então, mergulhe aí no rio da humildade, se deixe quebrantar por Deus, né? Aceite a verdade da palavra de Deus na tua vida. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você pode pedir para que Deus venha tirar este orgulho, essa vaidade do teu coração e dizer: Senhor, eu sei que tu tem me confrontado com tua palavra, tu tem usado pessoas para me confrontar com a verdade, agora me faça mergulhar no rio da humildade, né? Use pessoas sinceras e verdadeiras para estar falando a verdade ao meu coração. E você pode fazer isso através de uma oração. Vamos orar? Momento de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações nessa manhã. Que Tu venha, ó Deus, estar nos quebrantando, nos confrontando com a Tua palavra, com a Tua verdade, usando pessoas, usando essa mensagem para falar aos nossos corações, usando a Tua palavra para falar aos nossos corações, nos levando a mergulhar no rio, ó Deus, da humildade. Que nós possamos, Deus, mergulhar dentro de nós mesmos e profundamente nesse Teu rio, o rio da humildade, o rio da humilhação. Como a Tua palavra diz: humilhai-vos diante do Senhor e ao seu tempo Ele vos exaltará.
Deus, em nome de Jesus, Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos. Tira todo orgulho, toda vaidade, toda presunção, para que possamos ser purificados e nos livrar da nossa maior mancha, ó Deus, diante de Ti, que é a mancha do pecado. Mas nós sabemos que só podemos ser purificados dessa mancha quando nós deixarmos nossos orgulhos de lado, os nossos conceitos e preconceitos, esvaziar do nosso eu, como a Tua palavra diz: aquele que vem após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que possamos negar, Deus, cada dia a nós mesmos, nosso eu, nosso ego, a nossa vaidade, Pai. Sabemos que muitas das vezes essas coisas estão impregnadas nas nossas vidas como um cascão de ferida, que precisa ser arrancado, que quando é arrancado, dói, ó Deus, sangra. Mas, Deus, a Tua palavra, ela nos confronta com a verdade e ela é a única que pode nos tratar, nos curar e nos restituir por completo. Assim nós oramos e suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Comunicando com você, Pastor Tando Liro.